Holocausto, 27 de janeiro, Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Lembrar para não repetir. Há 76 anos, o Exército Vermelho libertava Auschwitz na Polônia, onde o maior e mais terrível campo de concentração nazista, onde milhares de judeus foram exterminados. Todos os anos, no dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. A data faz referência à libertação pelas tropas soviéticas do campo de concentração e extermínio nazista alemão de Auschwitz em 1945. E esta data foi definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Auschwitz foi o maior e mais terrível campo de extermínio do regime de Hitler. Em suas câmeras de gás e crematórios foram mortas pelo menos 1 milhão de pessoas. No auge do Holocausto, em 1944, eram assassinadas 6.000 pessoas por dia. Auschwitz se tornou sinônimo de genocídio de judeus, sintos e Roma e tantos outros grupos perseguidos pelos nazistas. As tropas soviéticas chegaram a Auschwitz, hoje Polônia, na tarde de 27 de janeiro de 1945, um sábado. A forte resistência dos soldados alemãos causou um saldo de 231 mortos entre os soviéticos. 8.000 prisioneiros foram libertados, a maioria em situação deplorável, devido ao martírio que enfrentaram. Na chegada ao campo de concentração, um médico e um comandante questionavam a idade e o estado de saúde dos prisioneiros que chegavam. Contou Anita Lasker, uma das sobreviventes. Depois disso, as pessoas eram encaminhadas para a esquerda ou para a direita, ou seja, para os aposentos ou direto para o crematório. Quem alegasse qualquer problema estava, na realidade, assinando sua sentença de morte. O regime nazista e seus colaboradores assassinaram cerca de 6 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças, durante a Segunda Guerra Mundial, em um programa continental de destruição de todas as comunidades judaicas que fossem encontradas, guiadas por uma ideologia fundamentalmente racista. A Alemanha nazista também perseguiu e matou milhões de outras pessoas por serem consideradas de raça inferior, e outras por razões políticas, ideológicas ou comportamentais, como ciganos, poloneses, homossexuais, deficientes, comunistas, testemunhas de Jeová, adventistas, entre outros. Auschwitz foi criado em 1940, a cerca de 60 quilômetros da cidade polonesa de Cracóvia, concebido inicialmente como centro para prisioneiros políticos. O complexo foi ampliado em 1941. Um ano mais tarde, a SS instituiu as câmeras de gás com o altamente tóxico Zyklon B, usada em princípios para combater ratos e desinfetar navios. Quando em contato com o ar, a substância desenvolve gases que mataram em questões de minutos. Os corpos eram incinerados em enormes crematórios. Um dos médicos que decidiam quem iria para a câmara de gás era Josef Mengele. Segundo Lasker, ele se ocupava com pesquisas. Levavam mulheres para o bloco 10 em Auschwitz. Lá, elas eram esterilizadas, isto é, se faziam com elas experiências como se costumam fazer com porquinhos da Índia. Além disso, faziam experiências com gêmeos, quase lhes arrancavam a língua, abriam o nariz, coisas desse tipo. Os sobreviventes eram obrigados a trabalhos forçados. O conglomerado IG Farben, por exemplo, abriu um centro de produção em Auschwitz-Monowitz. Em sua volta, instalaram-se outras firmas,
como a Krupp. Ali, a expectativa de vida dos trabalhadores era de 3 meses, explica a sobrevivente. A cada semana era feita uma triagem, relata a sobrevivente Charlotte Grunow. As pessoas tinham de ficar paradas durante várias horas diante de seus blocos. Aí chegava Mengele, o médico da SS. Com um simples gesto, ele determinava o fim de uma vida com quem não se simpatizasse. Seria um erro perigoso pensar no Holocausto como simplesmente o resultado da insanidade de um grupo nazistas criminosos. Pelo contrário, o Holocausto foi o culminar de milênios de ódio e discriminação visando os judeus, o que nós agora chamamos de antissemitismo, afirma Antônio Guterres, secretário da ONU. Nós, os últimos sobreviventes do Holocausto, estamos desaparecendo um a um. Em breve, a história falará sobre isto com a voz impessoal dos acadêmicos e dos romancistas, e pior, com a voz malevolente dos falsificadores e negadores. Esse processo já começou. O Dia Internacional das Nações Unidas de comemoração das vítimas do Holocausto é um elo vital para a transmissão desse legado incrível para os nossos semelhantes, judeus ou não judeus, diz Samuel Pizar, sobrevivente do Holocausto, advogado internacional e embaixador honorário da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Holocausto foi um ponto de virada na história da humanidade, que levou o mundo a dizer nunca mais. A resolução que instituiu o Dia Mundial em memória das vítimas do Holocausto traz a lembrança dos crimes passados com o objetivo de preveni-los no futuro. We Remember. Está chegando junto o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. A participação de todos é muito importante para que toda a sociedade, em todo o mundo, possa se lembrar dos horrores e cobrar para que nunca mais se repita com nenhum povo. Tira-se toda a dignidade humana quando tira-se o direito à liberdade de pensar, de se expressar. Por isso, precisamos sempre relembrar para nunca mais repetir os mesmos erros.